Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Nathan, sou desenvolvedor de software há 23 anos, há mais de 13 anos empreendo em uma empresa de software própria e eu quero passar parte desse conhecimento, compilar o meu conhecimento e passar para vocês com o intuito de formar programadores completos, programadores que não veem obstáculo na linguagem, no banco de dados que vai ter que utilizar no projeto e que, acima de tudo, saibam identificar qual tecnologia tem que aplicar para cada projeto. Bom, vamos em frente. A nossa aula de hoje é sobre arquitetura TCP/IP. Uma das coisas mais fundamentais no mundo, principalmente da tecnologia, são os protocolos. É com eles que é possível conectarmos as nossas aplicações a outras aplicações em geral. E com isso transmitir informações de uma ponta a outra. Todo programador deve conhecer muito bem protocolos, principalmente o rei deles, que é o TCP/IP. Até mesmo porque a internet gira em torno dele, né? E hoje, toda aplicação precisa de fazer alguma coisa com a internet. Até mesmo um sisteminha simples de frente de caixa, com controle de estoque, ele precisa se comunicar lá com a Secretaria de Fazenda do governo para fazer a emissão de notas fiscais. O que é um protocolo, então? Protocolo é um conjunto de regras que controla a interação de duas máquinas ou dois processos semelhantes ou com funções semelhantes. Para que dois ou mais computadores se comuniquem, é necessário que usem o mesmo protocolo. Caso vocês lembrem, aquela passagem bíblica da Torre de Babel, né? Com a confusão total das línguas, então a construção passou a uma confusão total, onde ninguém mais se entendia. E com isso, não é possível seguir adiante qualquer projeto, qualquer funcionalidade. Protocolo, fazendo aí um parêntese, né? É como a gente aprende com os nossos pais e vendo a fazer compras, por exemplo, né? Olha só, fazer compras, vamos fazer um paralelo aí. Você vai até o supermercado, pega um carrinho, entra no supermercado, escolhe os produtos, vai até o caixa, espera na fila, faz o pagamento das compras e depois vai embora. Isso é um protocolo. O protocolo gira o supermercado fazer as compras. A origem da família TCP/IP. O protocolo TCP/IP teve a sua origem num projeto militar lá da década de 60, em meio à Guerra Fria. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte, ó. Tinha uma empresa norte-americana que ela se dedicava a desenvolver tecnologias para a guerra, né? Desenvolver tecnologias militares, melhor dizendo. E ela iniciou o desenvolvimento de uma rede de comunicação capaz de comunicar os diferentes quartéis em torno dos Estados Unidos e as outras organizações militares, mesmo depois de ter sofrido alguma ameaça nuclear, como uma bomba atômica, por exemplo, e que parte dessa rede estivesse comprometida. Então, em 1983, não precisa guardar essas datas, viu, pessoal? Isso aqui é só para que vocês saibam da onde que a gente veio e para onde que a gente vai, mas não precisa guardar essas datas aí não, viu? Mas em 83, então, para melhor desenvolver essa tecnologia, a pesquisa foi dividida em duas frentes. Então, a pesquisa aquela da rede, que não seria problema se parte dela fosse atingida, foi dividida na Milnet, que seguiu os objetivos militares que originaram a pesquisa, né? E a outra parte foi entregue então para o Poder Civil. E essa parte se chamou ARPANET. A ARPANET foi a mãe da internet. Essas tecnologias de conexão, que são denominadas hoje a família de protocolo TCP/IP, é o que a gente conhece. A gente não fala em arquitetura, em família TCP, a gente fala só TCP/IP e deu, né? Vem dessas pesquisas, né? TCP quer dizer Transmission Control Protocol, que é a formação do pacote.
Logo mais agora a gente já vai falar sobre isso, tá? E IP quer dizer Internet Protocol, que é como os pacotes são entregues. Vamos falar agora então sobre o funcionamento do TCP/IP. Bom, em primeiro lugar, a ideia geral da pesquisa é que a rede não teria nenhuma autoridade central, ela não teria um ponto de encontro, né? Além disso, ela seria projetada desde o princípio para operar mesmo que destroçada, mesmo que tivesse sido atingida por uma bomba, parte dela. Ela teria que funcionar da mesma forma. E o princípio é basicamente muito simples. Ela assume que a rede não era confiável o tempo todo e que cada nó da rede, ou seja, cada um desses entes da rede aqui, ó, teriam o objetivo basicamente de simplesmente receber uma mensagem e repassar para os demais nós, somente pegando o que são deles, né? Vamos fazer um paralelo aqui. Vamos pensar aqui, ó, que nós montamos lá nossos dados aqui dentro de um pacote TCP/IP. Nós colocamos o que nós queremos, vamos supor, uma mensagem do WhatsApp, né? Colocamos lá a mensagem Olá Mundo, dentro de um pacote, vamos supor, e aí destinamos, ó, o endereço de origem é o nosso celular lá, né? E o IP de destino é o servidor do WhatsApp, vamos supor, né? Bom, eu montei esse pacote e joguei na rede. Aqui está o meu, vamos supor, primeiro nó aqui vai ser o meu roteador da internet da minha casa, né? Bom, o roteador da minha internet da minha casa vai passar para outro roteador. Esse aqui vai passar lá pro SP da minha internet, que vai então passar pro SP da internet lá do servidor do WhatsApp e então vai entregar. Bom, aqui vocês veem que ele está fazendo um caminho bem mais longo, né? Ele poderia simplesmente ter chego aqui, ó, ter passado aqui e entregue aqui, mas aqui, ó, está interrompida a rede. Ou ele poderia ter vindo aqui e entregue aqui, mas aqui está interrompida a rede. Então ele ainda poderia também, caso aqui tivesse interrompido, ele poderia vir aqui, aqui, aqui e entregue aqui. Também daria. Porque o que esse pacote, ele vai andar por toda a rede. Ele vai trafegar por toda a rede. O que vai saber que ele chegando aqui é o destino dele? Justamente o endereçamento que está no body, no corpo do pacote. A gente já vai ver agora em seguida isso aí. Então, se parte da rede estivesse explodida, ainda assim não importava, ele ia conseguir entregar lá. Essa é a internet dos anos 70. Em 73 isso era tudo que se conhecia por internet. A rede experimental que foi formada pelas universidades americanas que se chamou ARPANET e ela foi a mãe da internet, como eu falei, né? As especificações desses protocolos, né? As modificações que foram sendo feitas para melhor adaptar esses protocolos, eles foram escritos em documentos chamados RFCs, que quer dizer Request for Comments, solicitação de comentários, né? Que hoje são os padrões internacionais reconhecidos, adotados por todos, né? Para a especificação de protocolos. Então, qualquer novo protocolo que se cria são escritos em RFCs e publicados em local determinado para isso. Bom, vamos ver então a composição de um pacote TCP. Um pacote é formado então pelo seu header, o cabeçalho, e o corpo, o body. No header está a versão do protocolo, aqui no caso, bem no início, né? O tamanho deste header, aqui é o tamanho do header, não do pacote inteiro. O TOS, que é o Type of Service, né? É o tipo de serviço. Isso aqui determina a prioridade de entrega desse pacote. Vamos supor aí que você tenha... vamos fazer deixa eu pensar um exemplo. Protocolo torrent, certo? Você está usando lá o seu programa de torrent lá, né? E você determinou que determinados downloads vão ter prioridade sobre os outros, certo?
Isso aí é uma coisa perfeitamente possível ali de qualquer cliente torrent, né? Então o que ele vai fazer? Nos pacotes que ele trafega pela rede, através do TCP/IP, ele vai setar que o TOS desse pacote, ele é maior. Porque aí quando ele chegar no roteador de destino, ele vai ser tratado com maior prioridade. Isso também é muito válido para aplicações de primeiro nível, da camada do sistema operacional. Como, por exemplo, vamos supor, a identificação de uma máquina na rede. Então se define que o TOS é superior para que quando esse sistema entre em funcionamento, ele não fique lá na fila aguardando o download, aguardando o navegador que está puxando dados, para depois então identificar a máquina na rede. Não, né? Ele tem que passar na frente. Bom, nós temos depois o tamanho do pacote, que aí sim vai definir o tamanho total do pacote, incluindo os dados. Temos o tempo de vida, né, o time to life, que é o tempo de que esse pacote vai ficar dentro da rede. Então, durante esse tempo aqui, esse pacote vai ficar vivo lá dentro da rede, né, passando de dispositivo em dispositivo, até que ele seja absorvido pelo seu destino. No item de transporte, nós vamos definir se esse pacote vai ser trafegado por TCP ou UDP. Mais à frente agora nós já vamos falar sobre essas duas opções, que são dois meios de transporte dos pacotes TCP/IP. Aqui nós temos o checksum, que é o dígito verificador, né, ou o hash verificador desse pacote. Esse verificador, ele vai fazer a verificação na máquina de destino se esse pacote chegou com toda a integridade lá, se não se perdeu nenhum na transformação da parte digital para analógica, no caso para sinais eletrônicos, não se perdeu nenhuma parte desse pacote. Então aqui é como se fosse o dígito verificador do nosso CPF, lá sabe aqueles dois últimos dígitos lá do CPF? Aqueles dois últimos dígitos lá do nosso CPF são o dígito verificador, eles que fazem o checksum do restante do número, que é o que realmente importa. Bom, aqui já na camada do corpo do pacote, né, do body, ele vai o IP de origem, quem está gravando esse pacote na rede, né, quem é que está originando esse pacote, e o IP de destino, que é para onde ele vai, a quem ele interessa. E por último, então, temos a camada de dados, que são os dados que a gente quer trafegar. Nós temos outras opções aqui, como paging, options, identification, enfim, mas essas opções não são agora relevantes para o que nós temos por destino aqui, por objetivo aqui, que é justamente desenvolvimento de sistemas, né? Nós vamos estar na camada de aplicação, então na camada de aplicação não interessa a gente utilizar isso aqui agora, não, saber sobre isso aqui. Vamos adiante então. Bom, na família TCP temos dois meios de levar os pacotes até um determinado destino, tá? Nós temos o Transmission Control Protocol, que provê um fluxo confiável de comunicação, com controle de entrega e checagem, que lembra aquele checksum lá que nós estávamos falando lá antes, que é o dígito do CPF? Pois é, ele faz a checagem e também avisa que esse pacote foi entregue. E temos também o UDP, o User Datagram Protocol, que provê uma comunicação mais simples, sem nenhuma checagem. Bom, é como se o TCP fosse a carta AR, aquela que a gente envia pelo correio, né? E ela, quando entregue lá no destinatário, os correios voltam uma carta para a sua residência dizendo, ó, foi entregue com sucesso. Então, por essa característica, ela é um pouco mais lenta, porque você manda o pacote chega lá, ele é entregue, e aí o dispositivo, que é a destino, ele manda um novo pacote de volta dizendo, ó, foi entregue, obrigado. Então isso aí se torna essa comunicação mais lenta. O UDP, por sua vez, né, ele é muito mais rápido. Por quê? Porque ele não faz essa verificação. Ele somente faz um broadcast na rede do pacote, e se chegou lá, Brasil, né? Se não chegou,
aí não tem muito o que fazer, né? O DP ele é muito utilizado para broadcasts na rede, né? Fazer um broadcast na rede. Que na verdade nada mais é que espalhar uma mensagem na rede para provocar uma ação de uma determinada aplicação. Como, por exemplo, o DHCP do seu roteador de internet. Vamos pegar o seu DHCP. Todo roteador de internet tem uma opção lá dele determinar os IPs que são dos dispositivos que são conectados na rede, certo? Bom, como funciona isso aí? Uma máquina, um celular ou qualquer dispositivo, quando é conectado na rede dele, manda um broadcast via UDP nessa rede, dizendo assim, olá, oi, eu tô aqui, alguém me dá o endereço de IP? E aí o roteador recebe esse broadcast, ele pega esse broadcast lá e diz, opa, tem alguém pedindo IP, e aí manda de volta, assume aí o IP tal. E aí aquele dispositivo lá que mandou pedindo o IP com o endereço MAC address dele lá, né? Vai pegar esse IP para ele e a partir daí ele tem um endereço IP único e confiável para fazer a comunicação via TCP. Então o UDP é muito utilizado para isso. Outra funcionalidade muito usada para o UDP é a comunicação entre duas ou mais aplicações locais. Aqui temos um exemplo real de uma aplicação desenvolvida por mim, que utiliza a camada do UDP para comunicação interaplicação. Então nós temos aqui um software que faz a gravação de registros de contatos de radioamador, né? E esse software aqui, que não é desenvolvido por mim, ele tem lá uma opção lá, que é o UDP Broadcast. Então nessa porta aqui, tudo que é gravado, todos os contatos que são gravados aqui, ele faz um broadcast nessa porta. E aí nós desenvolvemos uma aplicação que faz o resgate desses registros, né, para uma finalidade específica lá, que é enviar para uma plataforma de registro de contatos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o código-fonte dessa aplicação, essa aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Aqui está o código-fonte dessa aplicação, certo? Deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se ele está certinho aqui, tá certinho aqui. Bom, então nós temos aqui um componente, UDP Server, né? Esse componente no evento UDP Read dele, ele tem lá uma série de algoritmos que recebem, aqui ele está recebendo, UDP Received, recebeu aqui uma mensagem em string, né? Um str. E aí ele vai tratar essa mensagem para fazer as funções que ele tem que fazer dentro do software, Mas, para vocês verem, é aqui que ele recebe, nesse componente UDP Server, setado aqui com algumas opções, né? Que vai fazer esse resgate. Vamos voltar para a nossa aula lá. Aquela aplicação lá, essa aqui é a que está aqui. Bom, vamos falar então a organização da família TCP. O TCP/IP está dividido em várias camadas, certo? Sendo a primeira das camadas, é onde estão definidos os subprotocolos, as aplicações para que sejam utilizados. É aqui que está, por exemplo, o Telnet, que faz comandos remotos, que realiza comandos remotos, o FTP para troca de arquivos, o SMTP para envio de e-mails, né? E o DNS, que faz aquela conversão de endereços de domínio em IP. Depois nós vamos ver um por um desses aí, com um pouco mais de profundidade, num próximo momento. Aqui também está, por exemplo, a camada do subprotocolo de hipertexto, né, o HTTP, que transfere linguagem de hipertexto para a renderização das páginas de internet, que é como você vê aí os sites, né? É o que o seu navegador de internet faz. Bom, aqui nós temos a camada de transporte. Então aqui é definido justamente o que nós estávamos falando sobre ou usar TCP, né, que é o meio de transmissão confiável, ou então o UDP.
E agora nas últimas duas camadas, então são definidos como que esse tráfego que foi gerado, esse pacote que foi gerado na camada de aplicação, esse meio de transporte que foi gerado na camada de transporte, como que ele vai trafegar? E aí nós temos várias opções para trafegar esse pacote. Todo mundo sabe aí que a gente tem Wi-Fi, que a gente tem internet a rádio, a gente tem internet por satélite agora do tio Elon Musk lá, né, que tem a Starlink. E aí, então, é aqui que se define esses meios de transporte. Então, por exemplo, aqui a gente tem a ARPANET, que é um meio de transporte. Nós temos o SatNet lá, que é como se fosse uma internet por satélite do Elon Musk. Nós temos Pocket Radio, que é por rádio pacote, né, que é feito por radiofrequência. E então nós temos a nossa tradicional rede, a nossa tradicional LAN, que é a rede que a gente está mais acostumado a ver. Bom, vamos ver aplicações práticas dessas coisas aí. Aqui, por exemplo, o utilitário ping. O ping ficou muito famoso aí por causa dos jogos, né? Todo mundo quer um ping melhor, não quer? A gurizada aí que joga aí, deixa um comentário aí depois dizendo aí, eu jogo aí, eu quero um ping melhor. Então o que é o ping? O ping, na verdade, é a medida de tempo entre dois dispositivos em redes da mesma rede ou em redes diferentes, né? Desde que tenha route, né? Desde que tenha caminho de uma para outra, né? Então, como funciona o ping? O ping é um utilitário que ele está dentro da camada do subprotocolo ICMP e ele faz a contagem de tempo. Então, quando a gente dá um ping em um endereço, vamos supor lá que você abra esse o prompt de comando, né? E coloque lá ping google.com. Bom, aí nós temos duas coisas funcionando. Uma eu não vou nem falar porque não é o objetivo da aula aqui, que é o DNS, né? A primeira coisa, o DNS vai entrar e vai dizer, opa, google.com, qual é o endereço IP disso aqui? E aí ele vai transformar em endereço IP. Depois que ele transformou em endereço IP, ele vai mandar um pacote com o seguinte conteúdo dentro dele, echo request. Echo request é o ping da camada do utilitário, é o ping do utilitário ping. Bom, chegando lá na máquina de destino, no dispositivo de destino, o sistema operacional que está rodando lá no servidor, ou no outro computador, no celular, onde seja, vai receber esse pacote e vai dizer, olha, isso aqui faz parte do ICMP e é um ping. E aí ele vai responder para o endereço que foi colocado como IP de origem, com essa seguinte mensagem, echo reply. Bom, então quando o echo reply chega naquela máquina que originou o ping, onde foi digitado o ping lá, ele faz o cálculo. É uma coisa bem simples. Então ele vai aqui, ó, a gente está vendo aqui, ó, que eu pinguei lá o IP 1.254, ele mandou 4 pacotes. O primeiro demorou 4 milissegundos, o segundo 6 milissegundos, depois 4 milissegundos e o último 1 milissegundo. Então ele está dizendo aqui, ó, que ele enviou 4 pacotes, recebeu 4, perdeu 0% de perda. Tempo máximo de viagem em milissegundos. Tempo máximo de viagem em milissegundos. Ó, mínimo 1, máximo 4, tempo médio 3 milissegundos. Então ele está dizendo aqui que o meu ping é de 3 milissegundos. Então era isso, pessoal. Se você quiser aprender sobre outros protocolos, linguagem de programação, banco de dados e muitas outras coisas que a gente precisa para trabalhar no mundo do desenvolvimento de sistemas, não deixe de estar lá no grupo com a gente, Jornada Programando Tudo no Telegram, de seguir nossas páginas nas redes sociais e coloquem o seu nome na lista para o curso que nós vamos desenvolver agora início de 2024, sobre programação. Nosso objetivo é formar programadores completos. Ele é o caminho para você que está começando e quer ser um programador ou uma programadora realmente atuante, capaz de desenvolver qualquer solução em software para os seus clientes aí. Um grande abraço a todos e até mais.